Gente, tudo bem? A gente vai estar revisando a parte de tabela periódica da avaliação de vocês. E nessa parte de tabela periódica a gente vai trabalhar só com localização dos elementos na tabela periódica. Você tem que lembrar duas coisas. A gente não pode esquecer daquele nosso diagrama de Linus Pauling, que a gente vai continuar precisando dele, porque a partir dele a gente vai conseguir localizar os elementos na tabela sem o uso da tabela. Bom, o primeiro caso que você vai ter que perceber é que a camada de valência, que você tem que lembrar que aquela última camada, a camada mais externa por onde se passam elétrons, ela vai indicar o período da tabela periódica. Os períodos são as linhas da horizontal. E aí, nós temos 7 períodos. São as 7 camadas que a gente tem dos elementos. Então, de 1 a 7. Já o subnível mais energético, onde a gente termina a distribuição, se a gente termina em P1, P2, em S1, em D10, o que seja, aquele subnível mais energético a gente termina, independente da camada, porque quem vai determinar a camada de valência, quem vai determinar o período da camada de valência, aquele subnível lá, ele vai indicar os grupos. E aí você tem que lembrar que aqueles que terminam em S1, S2 e do P1 ao P6 são os que a gente chama de elementos representativos. E todos os demais que terminam de D1 a D10 e de F1 a F14 são os nossos metais de transição. Bom, esses elementos, T1 a D10 e F1 a F14, que são os nossos metais de transição interna e transição externa, a gente não vai nomear o grupo. Nós vamos simplesmente falar que eles são elementos de transição. Só que os grupos de S1, S2 e P1 ao P6, vocês têm que lembrar os nomes deles. S1 metal alcalino, S2 metal alcalino terroso e assim por diante. Isso tudo, aquele material que tem todo no caderno de vocês. Bom, então, a partir da nossa distribuição, a gente vai indicar esses subníveis, esses grupos e esses períodos. Bom, lá na sua lista tem um exercício que diz o seguinte: ele dá pra gente 3 elementos, na verdade, eu coloquei só 2 deles. O arsênio, de número atômico 33, e o cobre, de número atômico 29. E ele pede para você indicar qual é a camada de valência, e, na verdade, qual o período da tabela periódica, e qual o grupo que pertence a cada um desses elementos, sem o uso da tabela periódica. Primeira coisa que a gente precisa fazer é a distribuição desses elementos. Então, vou começar pelo arsênio aqui, ó, 33. Vamos lá, ó. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10. Até o 3D10 foram 30, para 33 faltam 3. Então a nossa distribuição, ela ficou assim: 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P3. Lembrando então que a nossa camada de valência é aquele maior número, a camada mais externa por onde passaram elétrons. Então, no caso, a nossa camada é 4. A gente já sabe que a nossa camada de valência é a camada 4. Se a nossa camada de valência é a camada 4, isso já indica que aquele elemento ele pertence ao quarto período. Simplesmente isso. Então, o elemento do quarto período, porque a camada de valência dele é a 4. Bom, agora é só a gente analisar onde terminou essa distribuição, qual é o nosso subnível mais energético. A gente vê que ele termina em P3. Como ele termina em P3, e aí isso tudo, vocês têm anotado, vocês têm que lembrar disso, quando o elemento termina em P3, ele é um elemento lá do grupo 15. Grupo 15, que é o grupo do nitrogênio. Então, estão respondidas as nossas perguntas. A primeira pergunta era qual era o período, então se a camada de valência é a 4, o período é o quarto, e qual o grupo que, se o nosso subnível mais energético terminou lá, ó, em 4P3, no caso P3, grupo 15, grupo do nitrogênio. Mesma coisa que a gente vai fazer com o cobre, só que agora a gente vai distribuir 29. Vou apagar aqui um pouquinho. Vou apagar só até o 4S2. Até o 4S2 foram 20, a gente quer 29. Para 29 faltam 9, e a distribuição ficou assim então: 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D9. Bom,
A nossa camada de valência aqui coincidiu. Continua sendo a camada 4, ó. Camada de valência, a camada 4. Então, se a nossa camada de valência é a camada 4, quer dizer que esse elemento pertence ao quarto período. Bom, a gente já sabe o período, agora eu preciso saber o grupo. Olha só, nós terminamos aqui, ó, em D9. Lembra que eu falei que aqueles elementos que terminam de D1 a D10, que são os nossos elementos de transição, nossos metais de transição, a gente não vai dar nome para o grupo. A gente vai simplesmente falar que ele é um metal de transição, ou um elemento de transição. Só que, de qualquer forma, a gente tem que saber que esse elemento que termina em D9 aqui, ó, ele faz parte de um grupo da tabela periódica. Você vai pesquisar e você vai ver que na tabela periódica, a organização dela, os elementos de transição, que são os do meio, começa lá, ó, D1 até o D10, começando aqui, ó, no grupo 3 o D1 e o grupo D10 terminando no grupo 12. Então, aquele elemento que termina em D9 seria do grupo 11. Certo? Então, a gente encontrou aqui o grupo nitrogênio e aqui simplesmente metal de transição, que pertence ao nosso grupo 11 e o quarto período da tabela periódica. Toda essa parte de distribuição a gente já viu. Matéria da prova passada, a gente conseguiu fazer a distribuição, indicar o subnível mais energético e a camada de valência. Agora a gente vai aplicar essa camada de valência sendo sempre o período da horizontal e os grupos sendo, na tabela periódica, os da vertical, indicados pelo subnível mais energético. Fez a distribuição, achou a camada de valência, achou o subnível mais energético, achou o período e o grupo, e é isso que vocês precisam saber para localizar esses elementos na tabela sem o uso da tabela. No mais, eu acho que é só.